o nosso assunto é movimento uniforme, ou seja, com a velocidade constante, Se a velocidade é constante, eu já sei que não tem aceleração, ou seja, a aceleração é zero, certo? E ainda mais, existe uma equação para movimento uniforme. A equação é S0 mais VT. Ó, o S é o espaço final, né? Vocês estão lembrados aí, né? É o espaço final, ou seja, para onde o cara está indo, né? O S0 é o espaço inicial. O V, velocidade, no caso, velocidade constante, né? Porque quando não for constante, depois a gente vai ver como é que é. Velocidade. E o T, tempo. E o que é que pode mudar aqui? Uma das coisas que pode mudar muito, né? É isso aqui, né? Esse sinal aqui, ó. Pode ser mais ou menos. Menos quando estiver voltando, né? Andando de ré. E mais quando estiver no movimento progressivo. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o gráfico disso, né? Porque até agora a gente só viu de objeto, né? Ah, um carro anda assim, uma moto anda assim, não sei o que faz assim. Agora eu preciso olhar para o gráfico e entender que tipo de movimento tem. Aí eu preciso olhar para esse gráfico e entender que tipo de movimento tem, o que é que está acontecendo. Então, a gente vai aprender essas próximas aulas, mais essa ferramenta aqui. Eu quero entender o cálculo, mas também eu quero, quando eu olhar um gráfico, eu saber tudo sobre ele. Inclusive, como é que fica a equação de um gráfico. Ficou feio só por isso aqui, deixa assim. Beleza? Então, para a gente entender, ó, repetir. Espaço final, espaço inicial, velocidade e tempo. Tá aqui nesse gráfico essas mesmas quantidades, ó. Eu tenho um gráfico aqui que eu tenho espaço inicial, ó, deixa eu marcar aqui de vermelho. Espaço inicial, ou seja, de onde o objeto está andando, está indo para um certo ponto. Espaço final, ou seja, essa reta aqui, ó, de S, representa o espaço, certo? Espaço, distância, deslocamento, que quiser dizer aqui, ó, distância, etc. E esse outro gráfico aqui, ó, é o tempo, que começa de 0 até um tempo T. Então, já de cara aqui, ó, eu já estou ligado, ó. Quando o espaço aqui for 0, nesse ponto aqui, o tempo é quanto? 0. Quando o espaço for S, o tempo aqui será quanto? T. Quando o gráfico estiver inclinado assim, ó, a velocidade vai ser positiva. Se ele tivesse assim, a velocidade seria negativa. Então, nesse gráfico aqui, ó, eu vou ter a equação. A equação como é que é? Deixa eu pegar aqui. Um pouquinho melhor aqui, ó. A equação S0 mais VT. Vou adaptar no gráfico. Vou pegar esse valor aqui, substituir aqui. E vou pegar a velocidade e substituir aqui. Então, ó, quando eu pedir a equação do gráfico, eu só vou querer substituir quem? Esse e esse. Então, eu preciso descobrir sempre quem é esse, quem é o S0 e quem é o V. E esse aqui permanece constante. E como é que eu descubro o V? Aí eu uso uma equaçãozinha que eu já coloquei. É a mesma dessa, né? Ó, V é ΔS sobre ΔT. Então, eu vou pegar, calcular, usar essas duas contas só para achar o gráfico. Beleza? Vamos para uma questão aqui? Ó, já deixei aqui. Ó, o primeiro exemplo, gente. Eu vou querer montar a equação de cada gráfico. Trouxe uns 5 aqui. Olha só, primeiro gráfico, ó. Como é que fica a função desse? O que é que esse gráfico está dizendo? Ele está dizendo que um objeto saiu do menos 200, ó. Deixa eu aumentar aqui. Esse objeto saiu do menos 200, depois passou no zero, quando o tempo era 10 segundos, e depois chegou até mais 200, quando o tempo era 20 segundos. Então, quando o tempo era zero, ele estava no menos 200. Quando o tempo era 10 segundos, ele estava no zero.
Quando o tempo estava 200, ele gastou 20 segundos. Qual é a função? Sempre que isso aqui for uma reta, ó, sempre que isso aqui for uma reta, a equação vai ser S igual a S0 mais VT. Aí eu falei que você precisa saber substituir esse valor e esse. O S0 vale quanto? 200. Então já tem começo da equação, ó. S0 vale 200 metros. Como é que eu sei que é metro? Vai aqui dentro de parênteses, metros. E o V? Aí o V eu preciso calcular, separado, ó. O V eu vou usar uma equaçãozinha aqui. O V é assim, vou colocar aqui de lado. V é ΔS sobre ΔT. Ou seja, V... Quem é o ΔS? Ele saiu do 200 e foi até o... Saiu do menos 200 e foi até o mais 200. Ó. Então perceba que ele andou 400. Né? O cara que sai menos 200, gasta 200 para chegar no zero e mais 200. Então o ΔS, que é o quanto ele andou, foi 400. Beleza? E o tempo? O tempo é esse aqui, ó. Gastou 20. Então, a velocidade vai ser 400 sobre 20. Corta esse zero com esse zero. 40 dividido por 20 por 2 dá 20 metros por segundo. Ó, suave. Peguei a equação. Recapitulando, ó, peguei a equação que está aqui. Eu sempre preciso substituir o S0 e o V. Olhando para o gráfico, o S0, no caso aqui eu coloquei só 200, mas é menos 200, né? Menos 200. Para calcular a velocidade, eu pego essa equaçãozinha aqui, ΔS sobre ΔT, e olho no gráfico. O ΔS é o quanto ele andou. Ele saiu do 200, menos 200, e foi até o mais 200. Andou 400. Por isso que aqui na conta, coloquei 400. E o tempo? 0 até 20. Então, ficou 400 dividido por 20, por 2, né? Que eu cortei esse zero de cima, dá 20. Então, como é que fica a minha equação? Ó, substituindo, vai ficar... Ó, como é que vai ficar a equação? S, é esse S aqui, no lugar de S0, menos 200, mais o V, 20, confio aqui, deixa eu arrumar aqui, mais 20T. Ó, esse é o gráfico, a equação do primeiro gráfico. Vamos fazer o outro, ó, ficar automático, ó. Já é uma reta, eu tenho espaço e tenho tempo, como é uma reta, eu já sei a equação. S0 mais VT. Ó, preciso substituir quem? O S0 e o V. Como é que eu descubro o S0? O S0 é de onde ele saiu. Nesse gráfico aqui, ó, ele saiu do menos 40. Então aqui vai ser menos 40 metros. E quanto é a velocidade? A velocidade eu coloco na formulazinha da velocidade média. Como eu calculo a velocidade média? V ΔS sobre ΔT. Então sempre é isso. Calculo o S0 e o V. O V é quanto? Desculpa, o ΔS é quanto? Ó? Ele saiu do menos 40, foi andando, chegou ó, no 40 positivo. Então, se ele saiu do menos 40 e foi para o 40 positivo, ele andou 80, né? E o tempo? Ele saiu do zero, ó, que quando aqui é zero, ó, tá, até o 20. Então, o tempo vai ser 20. 8, corta esse zero com esse zero. 8 dividido por 2, 4 metros por segundo, ó. Então, a velocidade, ó, certo? Tá filé, né? Então, substituindo na equação, ó. Substituindo na equação, ó. Descobrir quanto é o S0, menos 40. Então, vai ficar S é igual a menos 40, que é esse valor aqui, mais V, que é esse valor aqui, que é 4T. Ó. Então, a equação desse outro gráfico é essa. Tá, olha a diferença desse gráfico que a gente fez agora para esse próximo. Esse aqui, ó, a reta estava inclinada, a velocidade é positiva. Quando a reta está assim, ó, eu já sei que eu vou trocar esse sinal de mais pelo sinal de menos. Beleza? Descendo aqui. Vamos fazer a equação? Ó, não tem bronca nenhuma, velho. Não tem bronca nenhuma.
fazer aqui, ó. É S0 mais VT, ó. A mesma equação. Preciso descobrir quem é o S0 e o V. S0 é de onde ele saiu, ó. Agora ele não saiu de baixo para cima, ele saiu de cima para baixo. Ele saiu do 50 metros. E a velocidade? A equaçãozinha. V é ΔS sobre ΔT. O ΔS, ele saiu do 50, foi descendo, chegou aqui, ó. Andou isso aqui. Ele saiu do 50 e foi para o zero. Andou 50. Saiu do 50, foi para o zero, andou 50. E o tempo? O tempo é esse. 10 segundos. E 50 dividido por 10 dá 5 metros por segundo. Pronto. Só preciso substituir esses valores de novo no gráfico. Eu vou ter S0, 50. Aí agora, ó, como o gráfico está inclinado assim, aqui é menos, certo? Menos 5t. Ó. Quando eu tenho um gráfico que é espaço e tempo, eu já estou sabendo que a velocidade é constante, porque ela não muda. Aí qual é a equação que eu uso? S0 mais VT. Beleza? Essa é a equação. Sem dúvida, já sei que eu vou usar ela. Aí eu quero achar a equação desse gráfico. O que é que eu preciso achar? Eu preciso achar o valor de S0 e o valor de V. Preciso achar esses dois valores no gráfico. Aí eu vou lá no gráfico e olho. De onde é que está saindo? Ó? Nesse gráfico aqui, ó, está saindo 100. Então já sei. S0 vale 100. 100 metros. Aí agora eu preciso descobrir a velocidade. Aí para descobrir a velocidade tem uma equaçãozinha. V é ΔS sobre ΔT. Ou seja, quem é o ΔS? É isso aqui, ó. Ele saiu do 100, foi andando, 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 chegou no 300. De 100 para 300 é 200. Então, o ΔS vale 200. E o tempo? O tempo é esse eixo aqui, ó. Eu tenho sempre o eixo de espaço e o eixo de tempo. O tempo é quanto? Ele saiu do 0 e foi para o 20. Então, ele gastou 20. Corta esse 0 com esse 0. V é 20 dividido por 2, que dá 10 metros por segundo. Pronto. Descobri os valores que eu queria. O S0 e o V. Aí agora eu vou substituir os dois valores lá no gráfico, ó. Lá no gráfico. Eu vou ter S, que eu repito. S0 vale... Eu coloquei, sim, 100, né? Porque ele saiu do 100. 100. Mais, porque o gráfico está inclinado assim. V, esse valor aqui. 10t. Então, é isso aqui, ó. Só isso.